O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, neste dia que celebramos a festa de Santo Agostinho, vemos como que o Senhor, na sua infinita bondade, deu para nós um santo tão importante, tão querido, talvez não tão conhecido. Ele não é um santo muito popular, pelo menos na nossa região de Campo Grande, não é um santo tão popular. E as leituras que remetem à história, à vida de Santo Agostinho, a primeira leitura da primeira carta de São João, fala para nós a dimensão do amor, da caridade, que tem que ser um modelo para nós. Se queremos testemunhar o amor de Deus, este amor precisa ser impregnado na nossa vida, na nossa caminhada. As pessoas precisam olhar para nós e perceber que vivemos esse amor de Deus. Não um amor sentimental, mas um amor que é compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Testemunho da graça de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando São João nos escreve falando deste amor, ele quer que a nossa vida seja pautada por essa dimensão do amor, que muitas vezes falta nas nossas vidas, falta na nossa caminhada, no nosso testemunho. E ele deixa bem claro no finalzinho do trecho que ouvimos: Deus é amor, e quem permanece em Deus, permanece no amor. Então nós precisamos permanecer nesse amor. É só assim que a gente consegue passar por tantas situações, quando nós percebemos essa realidade desse amor de Deus. Quando percebemos que não estamos sozinhos. Mesmo das coisas que a gente não entende, das coisas que a gente não consegue acompanhar, nós percebemos esse amor de Deus. Esse amor que nos constrange. Esse amor que se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o rosto amoroso de Deus. Em Jesus nós percebemos esse Deus que é amor. Que ama a cada um, sem distinção. E não é fácil, meu irmão, minha irmã, olhar para esse Deus que é amor e dizer: mas como é que Deus pode amar a todos, sem distinção? Não é fácil olhar para as situações que nós vemos, de muitas realidades, e dizer: mas como é que Deus ama essa pessoa do mesmo jeito que me ama? Porque nós queremos comparar o amor de Deus ao nosso amor, ao amor humano. E aí, queremos comparar a dimensão do amor com fazer as coisas. A forma como se comporta. Eu sou bom, eu procuro ser bom, eu procuro fazer tudo certo, então Deus me ama mais. Aquele ou aquela que talvez está longe de Deus, não se comporta de forma correta, não, Deus não pode amar do mesmo jeito. Deus não pode amar o assassino, pode amar o terrorista, o violento, o alcoólatra, o drogado, coisa parecida. Deus tem que me amar mais. Como é que Deus pode amar essa pessoa?
Meu irmão, minha irmã, nós temos que pensar o seguinte: a questão não está em Deus, está na pessoa. Deus continua amando a pessoa sempre. O amor de Deus não muda. O que acontece muitas vezes é que não tem a correspondência desse amor de Deus. Daí, Deus continua amando. Não há correspondência daquele que está recebendo o amor. Então, daí nós precisamos anunciar esse amor para que as pessoas se sintam amadas por Deus. Isso fez Santo Agostinho. Ele é chamado o doutor da graça. Santo Agostinho experimentou esse amor na sua vida. Santo Agostinho, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tinha no seu íntimo uma busca incessante do infinito. Ele mesmo falava, e depois isso foi cantado, é cantado até hoje, ele diz que ele buscava Deus, buscava o infinito, buscava saciar essa sede da sua alma, e ele percebeu que aquilo que ele buscava tão longe estava tão perto. Estava tão perto. Estava no seu interior, era Deus. Quando ele encontrou isso, ele encontrou a paz. Ele encontrou a graça. Por que o doutor da graça? Porque ele percebeu que aonde abundou o pecado nele, como disse o apóstolo São Paulo, superabundou a graça de Deus. E ele experimentou isso. Andou por caminhos tão errados, fez tantas coisas, viveu heresias, mas depois, quando experimentou o amor de Deus, quando fez uma experiência pessoal com esse Deus, que é amor, que é misericórdia, mudou a sua vida. Isso fez a diferença. Depois ele pôde transmitir isso a tantas pessoas. Está transmitindo a nós, de maneira muito particular, a paróquia Santo Agostinho, a paróquia mais recente da nossa arquidiocese. Este amor de Deus. Esse amor que vem envolvendo tanta gente, vem tocando em tantas pessoas, para nos dar a certeza de que somos amados, que somos queridos, que somos cuidados por Deus. E mais do que nunca nesse tempo, nós temos que ser como Santo Agostinho, anunciar esta graça de Deus, essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus a tantas pessoas. Somos chamados a isso, a anunciar esse Deus que é amor. No mundo tão fragilizado, no mundo tão coisificado, onde as pessoas são tratadas como coisa, são tratados como objeto, nós precisamos anunciar essa graça de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus. Quando olhamos também, meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, Jesus coloca algumas orientações. Podemos pensar, mas como não chamar ninguém de pai? Espera aí, mas como é que eu não vou chamar o meu pai de pai? Né? Jesus não está dizendo dessa dimensão da paternidade. O que ele está dizendo aqui era que, na época, era comum alguns, aqueles que tinham seus discípulos, e havia muitos rabinos que tinham discípulos, eles eram chamados também de pai, né? E quase que eram idolatrados, se achavam melhores que todo mundo. Então Jesus quer tirar essa imagem, essa visão desses homens que achavam que a eles eram atribuído a capacidade, o poder, aquilo que ensinava como se fosse o ensinamento deles. Jesus disse, olha, não chame ninguém de mestre, né? Porque ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos irmãos. E Santo Agostinho tem uma frase muito bela que fala disso. Ele colocava assim, para vocês, eu sou o bispo.
E ele sabia da sua responsabilidade e cuidou muito bem do seu rebanho. Mas entre vocês, com vocês, eu sou um irmão. Eu não sou mais. Eu tenho uma missão, eu tenho uma função, eu tenho um cuidado de um pastoreio maior. Mas isso não me torna maior que vocês. Ele tinha essa consciência de que ele tinha uma missão, mas no meio do seu rebanho ele era um irmão. É isso que Jesus está dizendo. Todos vós sois irmãos. Não é porque alguns de vocês têm uma função maior e aí vocês podem dominar os outros. Não. Então isso que Jesus queria dizer, olha, ninguém é maior. Tudo que estão fazendo é para o serviço, para o bem do outro. Então Jesus já queria tirar essa ideia errada, essa hierarquia que o judaísmo tinha criado na época. Não deixeis de vos chamar de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Então, Cristo é aquele que guia, né? E nós sabemos que certos guias que hoje nós vemos, né? Hoje é um tempo onde se aparece um monte de gurus. Pessoas que querem dar soluções até mágicas para os problemas. Mas as pessoas muitas vezes não querem seguir o guia Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo incomoda, Jesus Cristo cobra compromisso. Então é mais fácil começar a arrumar outros guias. Então o Senhor está deixando para nós, não, só o Cristo é o nosso guia. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, a dimensão do serviço. E Santo Agostinho viveu isso muito bem, o servir. Ele, como bispo, se colocou a serviço daquele povo. Santo Agostinho morreu relativamente idoso, podemos dizer, né? 76 anos, para a época. Muitos santos morriam até mais cedo, né? Ele teve um ministério bastante profícuo, um ministério bastante abundante. Pôde fazer um trabalho muito belo junto ao seu rebanho, ao seu pastoreio, mas sempre nessa dimensão do serviço. Santo Agostinho, ele realmente era um maior dentre aquele povo, não só como bispo. Em toda a história da igreja, ele é um dos santos que mais escreveu. Tudo que existe em relação à igreja, Santo Agostinho falou. Ele tem comentários praticamente da Bíblia toda. Ele tem comentários. Tudo ele falou. Era uma pessoa de uma inteligência grandiosa, de um conhecimento, um homem que viveu realmente o estudo, trabalhou muito, estudou muito, tinha uma inteligência iluminada por Deus. Mas nunca deixou da dimensão do serviço. Olhando a sua história, os seus escritos, a gente se percebe isso. Porque também tem uma frase de Santo Agostinho que sempre me pautou, né? Que ele disse assim, no final, depois de a gente estudar, buscar, pesquisar, no final sobra somente uma coisa. Quando a gente não tem mais respostas para dar, quando a gente não consegue mais, com a nossa inteligência humana, chegar ao conhecimento, nos sobra a contemplação. Contemplar. E realmente, olha, um homem com tanta inteligência, com um conhecimento tão vasto, no final, contemplar. Porque não tem mais respostas. Ele sabia que no final não tinha mais o que falar de Deus. Deus não se extingue. Deus não se abarca com a nossa capacidade humana. Então precisamos, meu irmão, minha irmã, lembrar sempre disso. No final de tudo, ter capacidade de olhar para Deus, de olhar para a natureza, de olhar para tudo e contemplar o Senhor. Que Santo Agostinho nos ajude a sermos homens e mulheres que contemplemos e possamos ver Deus nas pequenas coisas, no nosso dia a dia.
Deus agindo na nossa história, agindo na nossa realidade humana e, principalmente, Deus sendo aquele que se deixa encontrar, aquele que se deixa envolver no seu amor e na sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.